Bom dia, hoje é quarta-feira e eu quero começar o nosso podcast, A Liderança e o Espelho, fazendo a seguinte pergunta para você que é líder, mas para você que também não é líder, tá? Você tem se estressado ultimamente na sua vida, na sua gestão aí de pessoas, de equipe, gestão de negócio? Eu não tô vendo, né, vocês, mas eu imagino que todos tenham levantado a mão aí do outro lado. E quem acha, né, de 0 a 10 aí, quanto você tem se estressado? Muito ou pouco, né? Quem acha que é muito, que foi mais de 10? Quem acha que foi pouco? Eu não tô vendo vocês de novo, mas quem quiser pode deixar aí no comentário. Eu imagino que a maioria tenha colocado que tem se estressado demais, né? E normalmente a gente acredita que isso é muito ruim para nossa saúde. A gente cresceu ouvindo que o estresse faz mal, que o estresse mata as pessoas, né? E realmente o estresse ele é responsável por causar muitas doenças, né? Quando a gente olha para o risco de morte, ele causa até 43% mais risco de morte do que outras doenças. Ele está ali como 15ª doença, né, no mundo, segundo estudos nos Estados Unidos. Então, realmente, se você respondeu que se estressa muito e tem medo do estresse, né? Porque pode causar morte, você tem uma certa razão. Só que aí a gente começa a contar umas mentiras para nós mesmos. Ah, então, na verdade, Raquel, quando você falou lá no episódio de segunda-feira sobre a importância do líder fazer gestão dos conflitos na equipe, eu até queria, tá? Mas aí é que eu não tenho tempo. E essa é uma desculpa que a gente conta para nós mesmos para falar aqui, porque dentro da gente tem essa discussão de que o estresse é ruim, vai causar doença, então talvez se eu me recolher, se eu não falar com as pessoas, se eu não tiver que dar feedbacks difíceis, talvez isso facilite a minha vida e eu fique menos estressado. Mas na verdade, isso tem a ver com medo do desconforto. Essa é a razão pela qual a gente evita conflitos, né? Segunda-feira agora eu tive um conflito pessoal aqui na minha vida, e eu fiquei o dia inteiro pensando se eu falava alguma coisa ou não. E o meu primeiro intuito, né, primeiro pensamento foi: "Não vou falar nada", porque falar gera mais estresse, né, já tinha tido um estresse, então se eu falava ia gerar mais estresse. E aí depois eu falei: "Não, mas, eu acho que aqui eu preciso falar. Tem uma parte que eu posso pedir desculpa e tem uma outra parte que eu preciso me posicionar, porque ser legal, ser educado também não significa ir contra mim mesma. Então eu também preciso dizer uns nãos e colocar aqui o meu posicionamento. Então muitas vezes a gente evita porque a gente não quer ter mais desconforto do que a gente já está tendo. E isso muitas vezes tem a ver com a falta da clareza da liderança. O que que é essa falta de clareza? Quando a gente não sabe o que que é essencial e vai colocando tudo dentro da nossa mochilinha, da nossa agenda ali para resolver, e aí tem uma hora que realmente a gente está muito estressado, porque já está com muito conflito, porque é muita coisa para resolver. Então a gente fica mentindo. Ah, é que eu não tenho tempo, é muita coisa para eu resolver, né? E na verdade não é falta de tempo, é falta de clareza do que é essencial. Quais são os conflitos pessoais ou profissionais que, se eu não resolver, vão atrapalhar muito a minha carreira, a minha liderança de um negócio, a minha liderança dentro de uma empresa. Então, quais são as brigas que eu preciso brigar? Né, ou seja, quais são as batalhas que eu preciso estar lá e não deixar guardado na gaveta. Então, quando a gente falou lá de gestão de conflitos na segunda-feira, eh, eu quero te deixar aqui já com um seguinte pensamento. Se você não escutou, vai lá escutar, depois você me responde. Será que é isso mesmo, que você está com falta de tempo para resolver os conflitos? Ou o tempo é só uma desculpa? Então, por isso que hoje eu quero trazer novamente como base o McCowan, que fala do livro, né, Essencialismo. Não estou ganhando comissão para falar do livro, mas é que realmente eu acho que ele traz uma visão muito importante. E ele diz o seguinte, que a disciplina, né, ela precisa existir dentro de qualquer liderança, mas ela também precisa ser a busca por menos e não por mais coisas dentro da sua sacola, dentro da sua experiência, da sua agenda. Porque é essa busca por menos que vai revelar, se você realmente está fazendo aquilo que importa para o teu negócio funcionar. Então, o princípio fundamental dele é: se você não definir o que é importante na sua vida, alguém vai definir para você. E dizer não para conflito da sua equipe,
e colocar 500 coisas na sua agenda que não fazem sentido para não ter que fazer gestão de pessoas, só vai fazer o seu negócio afundar, a sua carreira como líder afundar e a sua equipe não ser bem-sucedida. Então, quem não sabe dizer não, né, que diz sim para todo mundo, acaba dizendo não para si mesmo e para o que realmente importa. Então, ser essencialista não é fazer menos, não é ser preguiçoso, não é ser grosseiro, não é dizer não para as pessoas. Na verdade, é escolher o que realmente faz sentido para a tua liderança e para a tua carreira. Então, o que que a gente precisa fazer de verdade, né? Identificar o que que não agrega valor verdadeiro. Então, quais são as confusões que eu nem vou me meter, porque isso aqui não vai agregar valor nenhum. Focar no que é essencial para minha equipe. Então, por exemplo, dentro de gestão de pessoas, é essencial que eu dê treinamentos. É essencial que eu acompanhe metas. É essencial que eu dê feedback para minha equipe, que eu faça reconhecimentos, que eu faça reunião ali de cocriação, de brainstorm com pessoas que eu contratei exatamente porque são inteligentes. Que eu desligue certas pessoas quando não estão indo bem, estão prejudicando a equipe, que eu contrate novas pessoas e comece esse ciclo todo de novo de treinamento, acompanhamento. Então, isso aqui não pode não existir na minha agenda. Ah, não, então, eu não estou dando feedback nem fazendo treinamento, porque nesse momento eu estou sem tempo. Na verdade, esse tempo nunca vai existir, se não for uma prioridade na sua agenda, né? E aí, óbvio que depois disso você vai analisar os resultados. Então, depois que você contratou bem, treinou, deu feedback, fez conversas difíceis. Aí você vai olhar, deixa eu ver o que que deu de resultado na minha equipe, se isso realmente está dando engajamento, né? Então, assim, não é sobre parar de brigar, é sobre você escolher as brigas certas. Então, não adianta falar que tá com falta de tempo, sabe? Mas aí agora eu queria te falar o seguinte: você falou que brigar, fazer gestão de conflito, dar feedback difícil, isso tudo é muito estressante para você. Por isso que você inventou essa história da falta de tempo, né? A Kelly, McGonigal, não sei se é que fala assim o nome dela, é uma psicóloga de Stanford, e ela tem um TED super interessante, que ela diz o seguinte, que o estresse só faz mal se você acredita que ele faz. Então ela começa desconstruindo, falando que ela como psicóloga sempre acreditou que o estresse era o vilão, então ela falava para as pessoas que ela atendia, né, que as pessoas tinham que diminuir o estresse, e que realmente existem vários estudos que mostram que ele é um causador muito grande, de mortes, né, ao longo do mundo, mas que na verdade isso tem muito a ver com o que a gente acredita. Se a gente acredita que o estresse é ruim pra gente, ele realmente vai trazer muita doença. Tudo tá aqui na sua mente. E a gente já falou disso, né? Que normalmente tem um sentimento, que gera um pensamento, que gera uma atitude. Mas se você acredita que o estresse é um inimigo saudável, ou seja, é o seu corpo se preparando para agir. Se você está respirando rápido, está mais ansioso, está suando, na verdade é o seu corpo se preparando para agir frente a algum desafio, alguma mudança. Se você começa a acreditar nisso, né, e aí tem um estudo de Harvard que fala sobre isso, na verdade o seu corpo ele entende. Então, o seu estresse, ele se torna algo bom para o seu corpo, né, porque tem a ver como você vê isso. E aí ela começa a falar, por exemplo, de como esse estresse pode te tornar sociável. Porque aí ele combinado com a ocitocina, que é aquele hormônio que a gente fala que é do abraço, da felicidade, ele faz você buscar apoio. Ou seja, eu preciso contar para alguém por que que eu estou estressada, conversar com alguém. E esse contar é muitas vezes buscando um apoio dessa pessoa. E quando você busca esse apoio, realmente essa ocitocina, ela aumenta e ela faz o nosso coração regenerar. É como se o nosso corpo se estivesse preparando para lidar com esse estresse e não ter um infarto, por exemplo. Então ela começa a explicar que as más notícias são que realmente o estresse tem esse aumento do risco de morte, mas a boa notícia é que as pessoas que escolhem se unir às outras e ajudar, escutar, ajudar umas às outras, que têm essa conexão, elas realmente produzem mais ocitocina, que regeneram o coração, e isso diminui o risco de morte das pessoas. Ah, por que que você está falando tudo isso, Raquel, dentro de um podcast que era sobre gestão de conflitos, que era sobre gestão do tempo? Porque quando eu digo que não quero me estressar, porque eu acredito que eu vou morrer do coração, eu tenho então esse sentimento, né, que é o sentimento de rejeitar o estresse. E isso gera um pensamento, que é agora sim, tô saudável, não vou infartar.
E aí gera uma atitude, que qual é a atitude? Não vou dar feedback, não vou desligar alguém, não vou me meter nesse conflito da equipe. E aí, na verdade, eu estou me retirando da conexão humana. Quando eu me retiro da conexão humana, eu gero menos ocitocina. E quando eu gero menos ocitocina, eu regenero menos o meu coração frente ao estresse. Então, na verdade, eu posso sim infartar. Agora, quando eu faço o contrário, quando eu entendo que ser líder é gerir pessoas, e gerir pessoas tem a ver com esse contato, com essa conexão, e eu começo a buscar apoio, a dar feedback, enfim, apoio com os pares, com a minha liderança, começo realmente a falar e ajudar pessoas, a minha ocitocina aumenta, que faz com que o meu coração se regenere mais vezes, e aí sim eu fico mais saudável, mesmo frente aos estresses. Então, na verdade, eu estou te contando toda essa história para dizer que o teu problema não é o estresse, e sim a forma como você está vendo ele, porque ele pode te ajudar a ser mais resiliente. Ele pode te ajudar também a ter um coração mais compassivo. E esse coração mais compassivo, com conexão humana, pode tornar você mais saudável e fazer você viver mais tempo. Então, você pode confiar em você quando estiver estressado, que você não vai morrer se você confiar nisso. E você não precisa estar sozinho, nem na sua gestão, nem no seu caminho. Então, o estresse pode sim ser bom. O estresse que vem do propósito, ele é combustível, ele não é peso. Então, o que realmente protege você do estresse é a conexão humana, a sua empatia em ação e a sua vontade de ajudar. Por isso, faça treinamentos com a sua equipe, faça feedbacks com a sua equipe, gerencie aquelas conversas difíceis, porque as pessoas resilientes não são as que têm menos pressão, mas as que têm mais apoio. Então, isso muda totalmente a sua forma de encarar a liderança. Você não precisa e não deve carregar o peso sozinho, e sim contar com a sua equipe, com seus mentores, né? Então, faça também mentorias, porque isso também te ajuda. Para fazer tudo isso que eu falei, de dar feedback, de se conectar com as pessoas, a gestão do tempo passa a ser então a sua prioridade. Por isso que a gente volta lá para o livro Essencialismo. Então, para começar um exercício prático agora, já coloca tudo que você costuma fazer na sua agenda aí durante o mês, durante a semana, e elimina tudo que não é essencial, tudo que você pode eliminar, que você pode delegar, vai tirando da sua agenda. Depois priorize tudo que tem a ver com conexão e desenvolvimento do seu time. Então, reuniões um a um de feedback, um treinamento por mês, uma reunião de equipe por mês para ver o que vocês fizeram e fazer os devidos reconhecimentos também. Depois, aceite esse trade-off. O que que é esse trade-off? É aquilo que eu sempre falo: tudo não terás. Toda vez que você escolher algo, você vai dizer não para outro algo, tá? Então, não adianta achar que agora que eu escutei o podcast, eu li o livro Essencialismo, eu sei fazer gestão do tempo, vai caber tudo. Não é sobre isso. É que para fazer essa gestão de pessoas, você vai ter que abrir mão de outras coisas. Por exemplo, eu queria muito fazer o PowerPoint mais lindo do mundo para o meu curso e revisá-lo 20 vezes, mas se eu fizer isso, eu não posso fazer a minha reunião de equipe, meu treinamento. Então, mudei de ideia. Vou fazer só 3 revisões, tá ótimo, vamos assim mesmo. E o resto do meu tempo eu vou gerenciar o meu time. Isso é uma escolha, né? E por último, proteja o seu propósito. Quando as suas escolhas refletem esses seus valores, o estresse se transforma numa energia direcionada. Então, toda vez que eu tenho algo que está acontecendo que é estressante, eu penso, não, mas eu tô aqui no meu propósito. Então, por exemplo, semana passada eu viajei a trabalho, eu fui para o Paraná, dar um treinamento lá numa empresa do agronegócio. E foi estressante, porque tinha sido no dia seguinte daquela guerra do tráfico do Rio de Janeiro. Eu tava com medo de passar na linha vermelha. Tinha conexão em São Paulo, estava chovendo muito, todos os voos estavam atrasados. Chegando lá, o hotel não era legal, que me colocaram. No dia seguinte foi pior ainda, porque tinha mais chuva ainda, mais atraso nas conexões. Eu desci no Galeão, que tinha que pegar a linha vermelha. Eu não consegui voltar para casa, eu tive que dormir fora de casa. Enfim, foi bem estressante. Mas eu estava no meu propósito, que era dar treinamento para as empresas, que é algo que tem a ver com o meu trabalho que eu mais amo. Então, por mais que eu estivesse um pouquinho estressada, eu estava, não, Raquel, mas você tem que ser grata que você está aqui dando treinamento, que era algo que você queria muito. Você não pode reclamar disso. E eu realmente cheguei feliz, porque eu tinha feito o meu propósito acontecer, as pessoas estavam felizes com o treinamento, né? E no livro Essencialismo, o McCown, ele nos lembra o seguinte: se não houver trade-off,
Não há foco. Se você não estiver dizendo não regularmente para algumas coisas, você não está realmente priorizando outras coisas que são importantes para você. Exatamente porque não existe esse tudo não terás, né? Não existe essa coisa de você ter tudo na sua vida, tá? Qual é o estresse que vale a pena então? É aquele que te move em direção ao seu propósito, que te traz aprendizado, que te traz crescimento e que causa impacto real na vida das pessoas. Então, ninguém precisa liderar, estando sozinho e lidar com esse estresse sozinho. Porque no fim, o que nos torna verdadeiramente fortes não é a ausência da pressão, é a presença de conexão. E aí eu tô falando de conexão com o seu time, com o seu propósito, com as suas verdades, com os seus valores, tudo aquilo que nós líderes queremos ter. Então, na hora de priorizar, priorize o seu time, a sua gestão de pessoas, porque é isso que vai te levar para um outro nível da sua carreira. A melhor forma de lidar com o estresse é ajudar alguém. Então, que tal começar dizendo não àquilo que te distancia disso que realmente importa, e sim ao que te conecta com quem você quer ser como líder? Eu sou a Raquel Paiva, eu sou mentora de líderes, mentora de negócios, mentora de carreira, fundadora da High Talent Gang. Estou aqui com você no podcast A Liderança e o Espelho. Espero que você tenha gostado, que eu tenha te ajudado um pouquinho aí sobre o conflito, o estresse, a gestão do tempo. Se você gostou, deixa para mim seu comentário aqui no episódio. Se você acha que tem algum amigo seu que é líder ou dono de negócio que precisa ouvir esse podcast, manda para ele também. E eu desde já te agradeço. Fiquem com Deus e até sexta-feira. Beijo grande.